Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos à nossa EBD de hoje, 20 de fevereiro. Semana passada, eu até botei uma errata no vídeo, botei uma data de janeiro, viajei completamente, mas hoje eu estou certinho. Só conferindo de novo. Aula número 15, nós vamos para a lição número 8. E para não deixar de ter algum erro, está lá o título errado, que é o da semana passada. É muita coisa para editar, a gente acaba esquecendo. Mas, dá um clique aí, por favor. Pronto, esse aí está certo. A palavra de honra do cristão. E o nosso texto é esse de Mateus 5, 33 a 37. Vamos então... O soprinho aqui continua me atrapalhando. Vamos então orar e nos colocar na presença do Senhor. Ainda tá ligado? Não, desligou, parou, né? Não, a gente parou. Aí só ficou, não. Aí ele faz todo um balé para desligar, né? Sai! Não. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã, pela liberdade que experimentamos e agradecemos pelo acesso que temos à Tua Palavra e poder ouvi-la, poder entendê-la com o auxílio do Teu Espírito Santo. A Ele pedimos que Tu derrame sobre nós, sobre nossas mentes e corações, para que possamos ouvir e atentar à Tua Palavra e aplicá-la às nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, como eu falei, a palavra de honra do cristão. Conta-se, mencionei exclusivo na mensagem do domingo, que antigamente diziam que a palavra de um homem valia um fio de bigode. Eu não sei se literalmente os homens de antigamente, isso muito antigamente, puxavam um fio de bigode porque dói pra caramba para poder ilustrar o valor da sua palavra. Mas a ideia é que as pessoas cumpriam o que pensavam e o que prometiam. É claro que hoje você está infelizmente, uma deteriorização da sociedade e uma despersonalização da sociedade, onde isso tem se tornado cada vez mais raro. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nossa introdução começa assim. William Shakespeare disse sobre o uso da língua: possuímos um coração tão altissonante quanto um sino, e a língua é o badalo. Pois o que o coração pensa, a língua fala. O bardo não era mole, né, nas suas colocações, muito bom. Possuímos um coração tão altissonante, ou seja, tão alarmante, tão alto no seu som como um sino. E a língua é o seu badalo, é o que fala do que o coração está cheio, né? Pois o coração pensa e a língua fala. O controle desse badalo, língua, expressa o que a Bíblia diz. Esse é o texto muito conhecido, né? Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E mais, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ambos os textos de Tiago, 1:26 e 3:2. Isso é tão relevante para o cristão que ele deve pedir a Deus que guarde seus lábios, para que as palavras proferidas sejam agradáveis na sua presença. Vamos ler esses dois textos, irmãos? Em Provérbios, você pode fazer um longo e bem completo estudo temático sobre o uso da língua, sobre a comunicação, se você quiser colocar de uma maneira geral, ok? Apesar que esses textos não estão em Provérbios, eu queria lembrar isso e falar aos irmãos antes que eu esquecesse, né? Provérbios tem esse tema bastante explorado nas suas páginas. Eu sei porque quando nós estudamos Provérbios no seminário, uma das tarefas da matéria era fazer uma chave linguística, né? Você pega um tema, uma palavra, e você lista todos os versículos que têm relação com aquele tema, com aquela palavra. E a gente fez sobre o uso da língua e é realmente muito bom material. Número 3 de Salmo 141. Coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. E versículo 19, capítulo 19, versículo 14.
que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então, isso é algo até senso comum, irmãos, de que nós temos muitas vezes que morder a nossa língua. A não ser, claro, que você tenha um problema de falar, né? O que é um percentual pequeno da população. Nós, via de regra, usamos a nossa comunicação de uma forma muito ruim. É claro que a comunicação não é só fala, tem a chamada comunicação não verbal, né? Então, alguém faz uma coisa errada e você já faz umas caras e bocas e uns sons meio sem significado em si, mas acompanhado do conjunto, você está mostrando a sua desaprovação para aquilo que está sendo feito, né? O silêncio também é uma forma não verbal de comunicação. Em vez de se comunicar, a pessoa pergunta: o que foi? Qual casal que nunca, né? Aí a outra: nada. Esse nada é tudo. Então, todas essas situações de comunicação entram dentro dos versículos que nós estamos falando. Como que nós poderíamos utilizar isso de uma maneira mais santificada, de uma maneira mais debaixo da direção do Espírito Santo. E é por isso que eu falei semana passada, irmãos, quando é que você não está com algum pecado? Porque você não chutou ninguém, não agrediu ninguém, não xingou ninguém, mas aí você chega em um ambiente e alguém faz alguma coisa inadequada, segundo você acha. Talvez até seja, mas às vezes não necessariamente. E você por dentro, por fora, né? Você, bom dia. Por dentro você já olhou de cima a baixo, de canto para o canto, já deu nota, né? Levantou a plaquinha, 0. Então, é essa dificuldade que nós temos, irmãos, de lidar com as coisas ao nosso redor de uma maneira que não nos coloque necessariamente acima, se manifesta através da nossa comunicação, certo? Então, às vezes eu fico constrangido em ter que ouvir alguma coisa em que a pessoa coloca, né, para fora o que está pensando, sem nenhum filtro, sem nada, e você se coloca numa situação de ter que dizer para a pessoa: olha, eu acho que você não devia estar falando isso. O interessante, irmãos, é que nessas situações, sabe o que eu me lembro? Em que houve momentos em que eu não devia estar falando aquilo. Então, nós estamos à via de mão dupla, uma luta constante, ao ponto que Tiago chama a nossa língua de algo que pode colocar uma floresta inteira em chamas, ou seja, um fogo consumidor, e diz que está ligado ao inferno. Então, não é brincadeira, é muita potência, né, em uma capacidade só da nossa vida, ok? No final do nosso slide, a Bíblia não questiona a prática de juramentos, mas a leviandade dos perjúrios e o tomar o nome de Deus em vão. Jesus condenou os juramentos na vida do cristão e propôs um padrão mais elevado, que é a credibilidade em tudo que falarmos e não apenas no que jurarmos. Então, nosso tema hoje, a palavra do cristão, vai incluir também essa mania, que varia de cultura para cultura, é verdade, de se jurar, né, de se colocar a necessidade de acrescentar peso à nossa palavra através de um comprometimento extra, né? E como acho que foi semana passada também que eu falei, a gente tem essa mania: eu juro a minha mãe mortinha, papai, deixa sua mãe em paz, jure você, né? Que eu caia duro aqui ou qualquer coisa assim, né? A gente coloca a pobre da mãe no caminho. E as crianças, eu não sei você, na minha época fazia muito isso. A criança gostava, né, diante dos colegas, de falar uma coisa assim, para enfatizar de que estava falando sério, de que realmente a coisa era dessa maneira. Só um minutinho, eu acho que eu copiei o slide de novo errado, irmãos. Não, tá certo. Só pode pular o próximo, que não tem nada a ver, resto da outra. Vamos para os nossos objetivos, irmãos. Vamos lá. Saber. Estar ciente da importância de ser uma pessoa confiável. A importância de ser uma pessoa confiável está ligado à maneira como as pessoas vão nos enxergar, certo? Sentir, atentar quanto ao que fala e promete, medir as palavras.
É falar realmente pensando naquilo que nós estamos falando. Ter o mínimo possível de momentos em que você gostaria de comer as suas palavras, né? Você falou e você gostaria de puxar a nossa palavra não tem rabo nem tá atado com uma corda. Você queria puxar de volta, rebobinar a coisa e às vezes nunca é possível, mas eu digo, às vezes o estrago já foi feito e aí a gente tem que pensar antes de falar. Agir, falar a verdade e ser uma pessoa confiável. Então, irmãos, quer ser de um ambiente de trabalho, que é onde a gente passa, em alguns casos, a maior parte do nosso dia acordado, não é verdade? Se você trabalha 8 horas por dia, certo? E você, em tese, dorme outras 6, 7, 8 horas, essas últimas 8 horas que sobrariam do seu dia, você não passa com a sua família. Você passa no trânsito, você passa resolvendo um problema na rua, você passa sozinho. Então, um grande lugar onde você participa com as pessoas ou tem contato com as pessoas é o seu local de trabalho, supondo esse expediente de 8 horas. Mas mesmo as outras que sobram, em que você passa com a sua família, com entes queridos, vai ser, irmãos, um constante desafio que a gente não precise, como eu disse, de qualquer muleta para a nossa palavra. Porque, irmãos, assim, eu particularmente sou atraído por pessoas que você pode confiar. É o famoso missão dada, missão cumprida. Que você pode entregar e você vai dar as costas e sabe que a coisa vai ser feita. Eu tenho uma ojeriza, não cumprimento de prazos, não deu para fazer e não dá uma satisfação. Porque são coisas que, eu nem diria que são coisas do cristão, estou falando do mundo em geral. É senso comum. Se você prometeu entregar até o dia 3, deu o dia 2 e você está vendo que não vai dar para fazer, entre em contato, porque aquela pessoa está contando talvez a sua parte, outros dependem que você cumpra a sua parte, para que possa fazer a dele. Eu prestei serviço nessa cidade durante 20 anos, e eu tinha um hábito, e eu já repeti esse hábito para inúmeros prestadores de serviço, com uma dica que sempre dê um prazo maior do que você precisa. Se dá para fazer o serviço até o dia 5, olha, até o dia 10 eu lhe entrego. Porque quando você vê, você estava tentando alcançar o dia 5, que não vai dar por algum motivo, problema mais complicado do que você previa, não conseguiu os itens, peças ou pessoas para terminarem a coisa, sabe lá o quê? Chegando dia 5, você liga para a pessoa, patrão, eu não consegui fazer aquilo, mas todos nós lidamos com prestadores de serviço e alguns aqui são. É assim que acontece no mundo real? Não. Via de regra, é um desgaste, chama de desgaste, porque não se valoriza a palavra. Eu levei 3 meses para ter uma porta instalada lá em casa. 3 meses. Por causa da incompetência de 2 prestadores de serviço. O provedor da porta, fornecedor, e o marceneiro que ia reduzir um pouco a porta e colocar no lugar. Agora, adivinha quantas vezes eles entraram em contato para dar uma satisfação? E adivinha quem é que nunca volta mais naquela empresa? Então, eu estou dando um exemplo, irmãos, de que se alguma tarefa foi lhe dada, inclusive com o ministério da igreja, eu vou lhe garantir que este pastor entende que é missão dada, missão cumprida. E eu acredito que outras pessoas com as quais você lida no ministério da igreja também esperam que você vai fazer aquilo que você se comprometeu a fazer, né? É como alguém diz assim, você pode pegar isso aqui? Eu posso, joga, aí você deixa as mãos abertas e o negócio cai no chão. Então nós estamos falando de palavra em todo esse aspecto. Nós estamos falando de palavra também, por exemplo, quando alguém lhe fala algo que não é seu. Não tem sentido você passar adiante para outra pessoa. Quando nós tratávamos de discipulado, muitos anos atrás, uma coisa que eu sempre advertia é, pense muito bem quem você vai pedir para ser mentoreado, discipulado, como você quiser usar o termo, porque infelizmente, irmãos, não é uma coisa que a gente preste muita atenção na igreja muitas vezes, mas nós temos muitas vezes cristãos, é o famoso provérbio que a gente coloca, né, que quando morrer vai precisar 2 caixões, um para o corpo, outro para a língua, porque não sabe ouvir uma coisa e dizer, morreu aqui. Porque essa é a natureza de quem ouve um segredo, ou uma confissão, ou uma coisa pessoal.
sabe? Então alguém está passando uma dificuldade de saúde, talvez não seja nem uma coisa muito constrangedora. Ninguém está com um problema, né, que senta vergonha, mas está um problema de saúde. Aí no momento de oração, eu queria falar só com os irmãos. A palavra-chave aí é só com os irmãos. Estou falando aqui só em oração. Estou com a suspeita de um problema no coração, tenho ficado um pouco ansioso, que piora o problema do coração. Aí você compartilha e tal, né? Daqui a pouco está no grupo da igreja. Irmão fulano, como é que foi lá no cardiologista? Pelo amor de tudo que é mais sagrado. Qual parte de só com os irmãos a pessoa não ouviu? Eu digo isso, irmãos, já com cicatriz. Vou dizer por quê. Na década que eu passei na igreja onde me converti, nós tivemos problema de, acho que eu me lembre, um problema de fornicação. Nós tivemos, eu não me lembro problema de adultério, não lembro mesmo de disciplina, eu confesso aos irmãos, graças a Deus. Uma década, não tivemos esses problemas, mas se a gente fosse disciplinar a questão de maledicência, Deus o livre e guarde. Toda a assembleia da igreja, que era todo mês, né, como é tradicionalmente da igreja batista, ia ter um caso para a gente tratar. O povinho fofoqueiro. Uma coisa impressionante. 2, 3 vezes eu tive que interromper o irmão. Irmãos, eu era um adolescente. Interromper um irmão adulto. Veja só, que passação de vergonha, né? Um irmão adulto que vinha, porque, apesar de adolescente, eu sou envolvido no trabalho da igreja desde meus 12 anos de idade. Com 12 anos eu fui batizado, com 13 fui eleito pela primeira vez para um cargo na igreja. E eu só parei quando fui para o seminário. Então eles viam, apesar da idade, alguém que era envolvido nos negócios da igreja local. E ele vinha para falar do pastor, para falar do irmão. E eu, só um minutinho, irmão, eu não estou entendendo por que você está falando isso comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque eu aprendi há muito tempo antes que um assunto de outro não é para mim. Vocês lembram o Ted Tripp na conferência, quando um filho vinha, papai, fulana, falar da irmã, né? Fulano, o irmão, tá fazendo assim, assim, assim. Ele tá brincando sozinho, não tá respeitando o meu momento de brincar. Aqui que ele respondeu, você lembra? Por que você está trazendo isso, papai? Você, por acaso, não quer complicar a vida do seu irmão, né? Porque é fofoca. Aí ele terminava, você está trazendo isso porque quer que oremos por ele? Então ele já estava ensinando os filhos desde pequeno a não ser dedo duro. Não é assim que a gente chamava antigamente, ou até mesmo hoje? Então, irmãos, tudo isso tem a ver com a nossa comunicação. Como nós tratamos coisas que não são da nossa conta. Como nós resolvemos as situações diretamente com a pessoa. E aí sobre isso nós vamos falar hoje. Vamos para o nosso texto? Versículo 33 a 37, vamos lá, uma só voz, lermos juntos. Vamos lá? Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Bem, você pode agora com tintura, mas não vem ao caso, porque naquela época acho que eu não tinha, né? Então não é o ponto aqui. Explicação que está aí na sua revista. Quem precisar jurar para ser confiável, evidencia não confiar em si mesmo. Eu ainda acrescentaria nem em si mesmo. Então vamos lá, irmãos. Os juramentos e os antigos. Como é que acontecia? Mateus 5,33. A prática de fazer juramentos vem dos tempos mais remotos. Então, lá em Gênesis, que a gente passou por essa passagem, Gênesis 14, nós já vemos a prática do juramento quando a terra era tão nova ainda, não tão nova mais, mas já ainda em comparação a hoje, bem nova, e você já vê o pessoal usando dessa prática. Essa foi a maneira encontrada de garantir a palavra do homem. Então, vamos começar a ver esses textos, irmãos, para a gente deixar bem
substanciado aquilo que a gente está falando. Vamos começar pelo primeiro, Gênesis 14, 22. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, aqui está a expressão de juramento, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Agora, irmãos, lá quase na outra extremidade da Bíblia, Hebreus 6, 16. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Então, hábito antigo. O uso de juramentos era feito na confirmação de pactos. De volta a Gênesis 26. A Gênesis agora, capítulo 26. Versículo 28. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. 1 Samuel 20. (16 a 17). Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo, que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. E também era usado em decisões de tribunal. Êxodo, capítulo 22, 10 e 11. Se alguém der ao seu próximo seu juramento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, se alguém der ao próximo seu jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido ou for levado sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor, de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Isso no século 21, Senhor. Bem, na obrigação de se realizar os deveres sagrados. Números 30, versículo 2. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Segundo Crônicas 15. Segundo livro das Crônicas 15, 14 e 15. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o haviam feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. Neemias 10, 29. Agora se une a seus irmãos os nobres e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus dada por meio dos servos de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. Salmo 132. Versículo 2 só. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. E em muitas outras circunstâncias. Por que eu fiz questão de ler tudo isso, meus irmãos? Vários desses textos, eles apontam para uma sinceridade, como foi colocado aqui, inclusive, de que aquele ponto marcasse uma mudança de atitude na vida das pessoas. Que aquele ponto fosse uma virada de página, né? A virada 180 graus na atitude do povo. Por exemplo, quando ele estava voltando do cativeiro, havia diversas atitudes dentro do povo de Jerusalém, basicamente, né, e arredores, que é o que sobrou ali do povo de Israel, ali o que seria depois chamado de Judeia no dia de Jesus, ok? Havia muitas atitudes ainda que precisavam ser consertadas.
Se você lembra bem, no final do livro, eles tiveram que fazer uma atitude extremamente radical, enviar as suas mulheres de outros povos de volta. Por quê? Porque eles vieram repatriados para a Terra Santa, depois de 70 anos de cativeiro, mas eles trouxeram o cativeiro consigo. E é por isso que o templo leva tanto tempo para ser construído. É por isso que é basicamente o que está no livro de Esdras, de Neemias, de Ageu, de Sofonias, de Malaquias, os últimos livros dos profetas menores, que são contemporâneos a Esdras e Neemias. É um povo que não havia cumprido aquilo que o Senhor desejava e estava ainda reproduzindo os hábitos do cativeiro, apesar de que tinham abandonado a idolatria. Isso é verdade. Mas não tinham aprendido completamente a lição. E aí Esdras ou Neemias, ou um dos profetas, chama a atenção deles, e em vários desses momentos eles vão fazer o quê? Novos pactos. Isso é comum, irmãos. O povo de Israel fez isso várias e várias vezes. Qual é o problema? Durava uma geração. Aquele povo morria, havia nova geração, porque se você pode apontar uma falha no povo de Israel é ensinar os pequenos. Eles eram ruins de EBS, Escola Bíblica de Sábado, que era no sábado, não era no domingo, né? Eles eram ruins de ensinar as pessoas. Eles não passavam adiante. O que para uma igreja, meus irmãos, que tem no último censo mais de 60 crianças abaixo de 10 anos, é um enorme alerta para nós. É ou não é? Enorme alerta. Porque os nossos filhos são educados, ensinados o tempo todo pela mídia, pela TV, pela escola, visto o que foi passado aí nos últimos dias, e a gente tem que reprogramar o tempo todo. Não sei se foi o Spurgeon que falou que nós devemos ensinar os nossos filhos desde cedo, porque eles aprendem a pecar desde cedo. E assim, meus irmãos, esses juramentos cumpriam um objetivo imediato no meio do povo de Israel. O problema era depois, em que isso fosse mantido e que isso fosse cumprido. Eis a razão, uma vez que você não tem gravação, você não tem biblioteca, você não tem essas coisas, dos memoriais. Quanto tempo dura uma pedra? Então, o que eles faziam? Eles erigiam pedras. E aqui é que diz assim: porque quando seus filhos passarem por aqui e perguntarem o que é esse monte de pedras, aí eles tinham que contar o que o Senhor havia feito. Nós fizemos isso no seminário. Conta-se que teve, antes da nossa ida para lá, uma seca no Sudeste absurda. Não chovia, todo mundo passando mal de problema respiratório. Isso é inverno, tá? O inverno é seco no Sudeste. O verão é agora, que está tendo essa catástrofe. Em Petrópolis, por exemplo, porque o verão é chuvoso. E aí o inverno sequíssimo, passando mal, e começaram a orar por chuva, porque a coisa estava complicada, estava faltando água, e enfim. E aí eventualmente choveu. E aí fizeram um marco, né, daquela experiência, porque eles se reuniam todo dia para orar por chuva. Isso vários anos antes da gente chegar lá. Ponto aqui, meus irmãos, é que funciona. A gente passava na frente da entrada do núcleo acadêmico e os novos alunos perguntaram: o que é esse monte de pedra aqui? Alguns não sabiam e outros falavam assim: porque antes da gente chegar aqui e tal. Olha que interessante. E acho que é alguma coisa, irmãos, que talvez na nossa sede a gente daqui vai ficar para trás, né? Porque aqui não é nosso. Mas na nossa sede a gente deve pensar, quando nós tivermos momentos marcantes, em fazer memoriais. Para lembrar-nos. Talvez deveríamos estar fazendo já em nossas famílias também, de coisas que aconteceram na nossa vida, como família, como indivíduos, e essa necessidade de ser lembrado de coisas trazia a eles era marcado nesses pontos em que eles faziam juramentos, e colocavam a sua palavra de que eu cumprir isso ou aquilo, ok? Seguindo adiante, irmãos. Vamos analisar essa profusão de juramentos. Ponto 1. Os juramentos não foram ordenados, mas foram permitidos. Mesmo não sendo diretamente ordenados, os juramentos eram permitidos, responsabilizando assim quem deles se utilizava. Então, o que esse primeiro ponto está querendo dizer, meus irmãos? Não há na lei uma prescrição dizendo façam juramentos. Mas existe a prescrição que diz: se você fizer, cumpra.
Então, é isso que esse primeiro ponto está dizendo. Onde eu quero chegar, meus irmãos? A Bíblia não proíbe diretamente, apesar do texto que nós lemos, e a gente vai chegar lá, que você faça um juramento. Mas ele coloca, ou ela coloca o juramento, irmãos, como uma questão, eu iria, não é nem o último caso. Onde é que o que a gente coloca depois do último? É uma situação séria. Não é eu juro a minha mãe mortinha por qualquer coisa, não. Não é eu juro para me livrar de uma consequência. E às vezes, inclusive, falsamente. E é isso que está se falando. O que a Bíblia tenta, meus irmãos, é combater a banalização da nossa palavra. Por exemplo, através de um juramento. É realmente ser, como diz o final do nosso texto, sim, sim, e não, não. É ensinar, inclusive, desde pequeno aos nossos filhos sobre a questão de mentira. E a mentira, também a gente vai tratar sobre isso, ele é um termo que aborda muito mais do que apenas você claramente dizer o contrário daquilo que é a verdade. Dar uma maquiada na verdade, aumentar a verdade, né? Dar uma melhorada. E tudo isso entra, meus irmãos, dentro do uso da nossa palavra, para o qual deveria se dispensar juramento. Você está vendendo um carro? Eu juro que esse carro está perfeito. Por quê? Não, esse carro está ótimo. Mas aí o cara leva na oficina, tem suspensão para fazer, tem motor para fazer, tem não sei o que mais para fazer. Mas você não acabou de dizer que o carro estava ótimo? Por qual padrão? Significa que a sua palavra não serve de absolutamente nada. Pastor, mas tem alguém que conta o que tem de ruim no carro? Nós tínhamos um diácono na nossa igreja, a Leila conheceu, o Estevão, que quando ele vendia carro, a gente comentava na igreja, ele chegava assim, olha só, ele está com um problema aqui no distribuidor, por isso que eu tirei R$500 do preço, ele está com problema esse vidro aqui, ele falava todos os problemas do carro. Aí eu falei, você ainda consegue vender? Nunca deixei de vender um carro. Porque você já não viu aquela conversa do papo de vendedor de carro, em que ele doura o negócio, né? E finge que a coisa seja aquilo que não é? Bem, tem alguém que vende carro no nosso não, posso falar isso. Nenhuma ofensa à categoria, porque obviamente não são todos, mas é verdade. Eu já perguntei para um vendedor de carro de uma loja, esse carro tem algum problema? Ele até falou, olha, ele está puxando um pouquinho, mas nada que um balanceamento não resolva. Aí você leva para dar uma olhada, o cara falou assim, balanceamento? O eixo está empenado. Não tem balanceamento no mundo que vai resolver isso aqui. Tem que botar no torno e desempenar o eixo. Aí você volta lá e fala assim, olha, era 30 mil, eu dou 27, porque só 3 mil eu vou ter que desempenar o eixo. Provavelmente ele não vai te vender, ele vai tentar pegar o próximo, deixa pra lá, tolo. Eu ia falar outra coisa. Porque, infelizmente, é assim que a nossa sociedade vive. E a Bíblia mostra um outro padrão pelo qual eu devo conduzir a minha vida. Então, vamos lá. Vamos pensar alguns textos aqui, meus irmãos. Esdras 10, versículo 5. Estou com um pigarrinho aqui. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então, como você vê, havia a prática. Próximo livro, mesmo contexto, Neemias 5, 12. E eles responderam, nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada, vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Jeremias 4, 2. Se você jurar pelo nome do Senhor, com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Então, como vocês veem, eu podia citar todos aqui, não havia uma proibição e a prática era feita, inclusive, por líderes do povo. Então, hoje nós poderíamos, irmãos, temos feito isso aqui errado na nossa igreja, vamos aqui fazer um pacto, fazer um juramento. Eu, particularmente, não faria, acho desnecessário. Mas errado não seria. O problema que a gente vai ver no nosso texto é você
cumprimentar com o chapéu alheio. Que é o erro, eu brinquei, jura minha mãe mortinha. Não, jure você, mortinho. Não coloque a responsabilidade do seu juramento sobre outro. É mais ou menos como assim, olha, eu quero jurar que se eu não pagar, a Laís vai pagar. Não, peraí. A dívida é sua, como é que você pode jurar e botar a dívida em cima de outra pessoa? Já está fazendo assim por quê, irmã? Não é? Então o problema do juramento é o que diz o Salmo 13, irmãos. É aquele que jura com dolo próprio. Aquele que, olha, se eu não fizer, nós passamos por isso no nosso texto. O que Judá diz para o seu pai para convencer que ele possa levar o seu irmão junto? O que ele diz? Eu me responsabilizo. Olha, vou levar Benjamim. Se eu não trouxer de volta, Simeão não. Eu me responsabilizo. Ele chega ao ponto de dizer, você pode me responsabilizar por toda a minha vida. Eu serei culpado para sempre diante de ti. Então você vê, meus irmãos, não é uma situação tão difícil de compreender. O problema, irmãos, é que muitas vezes a pessoa que usa de juramento não valoriza nem o seu próprio dolo. Porque ele tem quase certeza que ninguém vai pegá-lo, se for este o caso, na sua falsidade. Né? Ou ele simplesmente não está nem aí para a sua palavra ou para aquilo que vão pensar. Esse é o problema com o uso dessa ferramenta, vamos chamar assim. 2. Os juramentos muitas vezes eram precipitados. Aí é um outro probleminha sério. Eu coloquei o texto como está na nossa lição, a NTLH, que eu já expliquei para os irmãos, não é uma versão. A Bíblia, o Novo Testamento, como está aqui na linguagem de hoje, é uma paráfrase, certo? É uma adaptação do texto bíblico. Não recomendo como texto base da sua leitura. Você pode usar até para pesquisa, né? Para elucidar um pouquinho, né? Quando você estiver estudando o texto, beleza, mas texto básico não. Mas vamos lá. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Provérbios 20, 25. Na NVI, é uma armadilha consagrar algo precipitadamente. É só pensar nas consequências, só pensar nas consequências depois que se fez o voto. E aí nós temos alguns casos, irmãos, de juramentos precipitados. Por exemplo, vamos lá com Esaú, Gênesis 25, 33. Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. E ele, Esaú, fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. E a gente conhece a história, passamos por ela na exposição de Gênesis, né? Outro, Josué 9, 15. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com o juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Lembra da história, não? Eles, sabendo, os gibeonitas, de que os israelitas estavam fazendo, né, conquistando cidade após cidade, eles vestiram roupas velhas, pão embolorado, e fingiram que vieram de longe. A gente veio lá das terras da França, lá da Britânia, veio de longe. Quando saímos, esses pães estavam novos. Mentiram descaradamente. Faz agora um acordo conosco, queremos ser seus servos. Eles queriam poupar a sua própria vida. E detalhe, irmãos, eles nem precisavam fazer isso. Porque os povos que, não os que foram decretados para a destruição por Deus, né? Mas os povos pacíficos, que não apresentavam ameaça, que se rendiam, podiam se tornar servos. Só um detalhe, irmãos, antes que alguém fique em pé aí com a sua bandeira de justiça social, essa era a prática do mundo antigo. Povos conquistados serviam aos conquistadores. Isso era em todo o globo, tá? Branco, negro, moreno, azul, verde, pouco importa a raça. Então, todos que eram conquistados serviam seus conquistadores. Tá? Só para deixar claro
que é o que está acontecendo ou o que aconteceria com os gibeonitas. E aí eles enganam. E aí Josué cai nessa. O que Josué deveria fazer, irmãos? Consultar o Senhor. Em lugar de agir precipitadamente e agora prender-se sob juramento, e ele não podia mais relar nos gibeonitas, tá? Inclusive teve que socorrê-los em outra ocasião. Quem mais? Jefté, eu vou pular, que vocês conhecem na posição de juízes. Ele jurou que consagraria ao Senhor, ofereceria ao Senhor o primeiro ser que lhe saudasse a porta quando ele chegasse. Ele achou que ia encontrar um cabritinho pulando, uma coisa assim. Era a filha dele. E nós em Juízes já tratamos isso, não vou entrar no mérito aqui dos detalhes. Samuel, em 1 Samuel capítulo 14. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam, ou seja, voltou à vida, né? O que aconteceu aí, meus irmãos? Saul, de maneira precipitada, arrogante, fez um juramento de que ninguém ia comer nada até que os inimigos fossem destruídos. Não é um pouco de contrassenso? Como é que soldado vai render de barriga vazia? Faz sentido. Você precisa de força, né, para poder lutar. Você não vai lutar de barriga cheia, mas de barriga vazia com certeza não. Alguém aqui já teve a brilhante ideia de correr, andar de bicicleta, ir para academia, né? E a última vez que comeu foi 5 horas atrás? Aí no meio do caminho ficou meio leve, né? Começou a não conseguir mais. Por que não se faz isso? É claro que você não vai comer uma feijoada e sair para correr. Mas, né? Com uma fruta, com uma coisa leve, você não pode correr ou fazer exercício, o que quer que seja, de barriga vazia. Mas Saul faz isso. E Jonatas, com um pouquinho de mel, né? Glicose vai lá para o lugar correto, e aí ele pode fazer a tarefa que os outros soldados nem estavam mais conseguindo fazer. Novamente, juramento precipitado no caso de Saul. Herodes, Mateus 14. Que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Todos nós conhecemos o texto. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Irmãos, e aí você tem o último texto aí, que é os judeus que queriam matar Paulo, disseram que não iam comer até que Paulo... Eles fizeram uma ótima dieta, porque Paulo continuou vivinho da Silva até a sua velhice, né? 20 anos depois desse juramento. Irmãos, como pais, a gente às vezes tem que prestar muita atenção nisso. Quer seja uma coisa boba como, né? Papai promete que depois, se você não vai de fato fazer, não use tais palavras. Não, se você não vai, né? Você está na rua e a criança está talvez nem fazendo uma cena, o que obviamente deveria levar uma palmada, mas está pedindo, papai, a gente podia isso, aquilo? Não, olha, papai não pode agora, porque a gente tem um compromisso, tem que chegar a tal lugar, mas eu prometo que depois a gente vai. Aí quando a criança está com 25 anos, sou traumatizado, porque quando eu tinha 8 anos, meu pai prometeu. Brincadeira, irmão, mas não é uma estratégia boa, porque você está ensinando pela sua prática que é válido você prometer uma coisa que você não tem intenção nenhuma de cumprir. Pastor, mas a gente esquece. É que às vezes a gente esquece demais a conta, né? É porque eu prometi realmente sem nenhum... Não está na minha agenda. Eu não falei assim, não, eu prometi, deixa eu colocar aqui, sexta-feira a gente vai fazer. Isso é para coisas boas, mas também não prometa disciplinas que você não vai cumprir. Como já falei para vocês, a minha mãe executava a gente umas 2, 3 vezes por dia. Hoje eu vou matar um. Nós 3 estamos vivos. Então você acaba pensando assim, eu acho que ela não vai matar. O que não era uma boa aposta, porque a alternativa vivo também era complicado.
Mas não faça isso. Todos nós já incorremos neste erro, e vocês solteiros, parem de dar risadinha porque você vai fazer também, em que na hora do aborrecimento, né, em que aquela criança, né, aumenta seus instintos, se você quer apertar o pescoço só um pouquinho, tem uns pais falando assim, aí você começa a falar coisas, né? Então, se eu for nesse quarto, vocês vão ver. Você nem vai no quarto, eles nem vão ver. Em vez de sair gritando as coisas, vai e faça. Chega, diz, com licença, não vai ter mais. Com licença, me dê esse celular, com licença, o que é que seja. Desculpe, eu avisei, vocês não ouviram, luz apagada na cama. Não sei, mas faça. Não prometa disciplinas que você não vai cumprir. Não prometa disciplinas que depois você vai ceder também. A criança insiste, já não é nem tão criança, né? Já é junior ou até adolescente. Você diz, não vou. Tá, menino, toma aqui. Não faça isso. Se de novo está ensinando para a criança sua palavra, não vale nada. E que ele ganhe as coisas no grito. Eu não vou apontar dedos nem nada, mas eu já vi paizinho da igreja fazendo isso. A hora que não tinha como falar nada e tal, teve uma hora inclusive que eu falei, porque era um momento mais privado. Mas se você já falou uma vez não, outra vez não, na terceira vez você fala não no aconchego de um banheiro, por exemplo. Na privacidade de um banheiro. Com a psicóloga havaiana, importada, olha, do Havaí. Ponto aqui, meus irmãos, é que em todos os aspectos da nossa vida, cumprir o que falamos, né, dar sequência àquilo que pensamos, educa a nós e a outros naquilo que estamos nos propondo. Vamos lá adiante, irmãos. Os juramentos exigiam cumprimento. Ninguém era obrigado a jurar ou fazer votos. De novo, acho que eu escrevi aqui o negócio errado. Vamos tirar. Número 3. Pensei que já tinha um novo número 1, mas não tem não. Os juramentos exigiam cumprimento. Ninguém era obrigado a jurar ou fazer votos, mas se obrigava a cumprir quando os fazia. Usar nos juramentos expressões como juro pelo Senhor, tão certo como vive Deus, e aí estão as referências, toma Deus por testemunha, e depois deixar de cumprir o voto era questionar a realidade da própria existência de Deus. E eu acrescentaria aqui o quanto você leva a sério o seu compromisso com Deus. Então, eu juro por Deus, é uma expressão, meus irmãos, banalizada na nossa cultura. Não é verdade? O cara é incrédulo, o cara é ateu. Ele fala, eu juro por Deus. Então, eu acredito, irmãos, que essa é uma expressão que, se por acaso for usada, devia ser usada por uma pessoa extremamente piedosa e que fala isso sobre extremo temor de que esteja fazendo uma coisa errada. De que Deus vai cobrar dele de fato. Porque o grande problema, meus irmãos, preste atenção aqui, olha só, deixa eu abrir um parênteses, né? Eu e meus parentes. Parênteses, não os meus parentes. Deus é verdadeiro, sim ou não? Deus é real. Ele é uma pessoa, mas vivemos como se ele não fosse. Porque eu cometo pecados que eu não cometeria na sua frente. Mas eu estou cometendo na frente de Deus. E que eu jurasse alguma coisa, né? Eu confesso, de fato pensando, eu juro pelos meus pais, pensando de verdade, né? No peso dessa palavra aí. Eu confesso a você que dá um certo arrepio. Porque eu não sei vocês aqui, mas eu tenho uma tremenda reverência pelos meus pais. Conheço seus erros, seus acertos. Sei que são dois pecadores como qualquer outra pessoa.
mas eu respeito os meus pais tremendamente. Então, dizer eu juro pelos meus pais me traz um arrepio da espinha. Será que eu sinto a mesma coisa se eu dissesse eu juro pelo meu Deus? Deveria. Maior ainda. Arrepio não, tem que desmaiar. Porque é muito sério, irmãos. Muito, muito, muito sério. Quando eu digo eu tomo a Deus por testemunha, significa, Senhor, desce a lenha se eu não cumprir. Bem, é óbvio que Deus não precisa da minha autorização para me disciplinar. Mas eu estou acrescentando peso àquela situação, dizendo, Senhor, pode disciplinar mesmo se eu não cumprir. É isso que eu estou dizendo para a pessoa. Se eu não cumprir isso que eu estou falando com você, eu estou sabendo que Deus vai pesar a sua mão sobre mim. E isso devia ser muito sério. No entanto, desde pequeno, sei vocês, eu vejo os meus colegas lançando o juro por Deus para tudo quanto é lado, né? E às vezes também, obviamente, nós na vida adulta. Então, esse juramento, qualquer que seja, principalmente envolvendo o Senhor, exige cumprimento. Então, prometeu uma coisa, meus irmãos, cumpramos. Eu sei, né, nós estamos no ano das promessas que nunca vão ser cumpridas. Estou esperando até hoje o teto do salário mínimo chegar onde deveria... o teto do imposto de renda chegar onde deveria ter chegado há 4 anos atrás. 3 anos agora. Também não cumpriu. Estou esperando até hoje a independência elétrica de Roraima, que foi prometida há 4 anos atrás, que também não se cumpriu. Eu tenho que criticar o governo que está aqui, não que passou. Passou e já sabe as mentiras que falou. Então, infelizmente, irmãos, inclusive uma pessoa veio me pedir apoio, né? Eu falei que eu não faço campanha pública para candidato nenhum, deputado, etc. Mas vou examinar a plataforma e, se possível, voto e posso no 1 a 1, com um amigo, dizer assim, olha, tem uma irmã em Cristo que está se candidatando, gostei da plataforma dela, toma aqui, dá uma examinada e toma a sua decisão. Mas uma coisa que me chama a atenção, meus irmãos, e que eu falei com ela, eu falei assim, não coloque nesse PDF, nesse documento, coisas que não tem nada a ver com aquilo que você tem que fazer. Porque o que mais acontece, meus irmãos, com deputado federal, estadual e vereador, é prometer coisas que não é do legislativo. Afastar não. Asfaltar a rua. Isso tem nada a ver com deputado e vereador. Nada. Absolutamente nada. Então, quando o cabra vem prometer isso, ele está mentindo. Mentindo. Ele pode prometer, eu vou tentar alocar verbas para tal obra. Aí ele prometeu certo, porque isso ele pode fazer no emenda do orçamento, né? Parlamentar do orçamento. Se o seu deputado, o candidato, está dizendo assim, eu vou lutar em Brasília para trazer verba para duplicar a 174. Seria um sonho, né? Porque você dirige tenso o tempo todo quando vai cruzar com o carro. Então, se ele está prometendo isso, ele vai fazer isso. Se o dinheiro vai ser usado ou não, aí você tem que fiscalizar governo estadual e DENIT. E como é complicado de saber se as coisas são feitas do jeito que tem que ser feita, né? Mas sabe qual é o problema nosso, irmãos? A gente está tão acostumado com política e com palavra jogada ao vento. Você conseguiria enumerar, eu enumerei 2 do meu candidato, 5 promessas da pessoa que você votou na última eleição? Você conseguiria botar no prazo de papel? A gente nem lembra. E é isso que eles contam. Eles contam que é como se estivesse fazendo promessa para a criança, né? Papai, eu quero bombom. Na volta a gente compra. Quantas voltas que nunca aconteceram. E as pessoas vão sendo enganadas exatamente porque a coisa não se exige que seja cumprida como deveria ser. Ok? Seguindo adiante, irmãos. Vamos tratar agora do nosso ponto 2, antes de uma aplicação. O Antigo Testamento empregava o juramento para combater a mentira, mas isso não impedia que ela se infiltrasse pela prática do perjúrio. O que é perjúrio? É você não cumprir aquilo que você prometeu, simplesmente. Quem está acostumado com essa palavra, irmãos, no tribunal, né? Quando alguém mente sobre juramento. Mas isso é a mesma coisa para a vida normal. Não precisa estar no tribunal, ok? Adiante, os juramentos e Jesus. No Sermão do Monte, Jesus condena os juramentos falsos ou perjúrios. Aí está o texto de Êxodo e Levítico.
e a distorção farisaica de querer limitar o cumprimento dos votos. Diziam que apenas os juramentos que incluíam o nome de Deus se tornavam obrigatórios. Jesus disse que não há como evitar referenda a Deus, mesmo que não se mencione diretamente o seu nome. Ao contrário de contradizer o ensino do Antigo Testamento, ele apresenta um modelo mais excelente para o cristão. Então, como vocês bem sabem, irmãos, o Sermão do Monte, ele não é, eu falei já várias vezes, uma mensagem contra a lei, mas contra as interpretações dos fariseus, dos mestres da lei, dos saduceus, as adaptações que eles davam. E essas adaptações, meus irmãos, eram combatidas porque o objetivo não era, se era no começo eu não posso garantir, mas esse ponto não era uma pureza de vida, mas criar desculpas ou coisas muito bem medidas das quais você iria contornar. Então, por exemplo, você só pode beber um copo d'água. Aí eles criavam uma alternativa. Você tem que ofertar. Eles inventaram a Corban. Lembra da Corban? Ah, eu queria ofertar. Eu queria ajudar papai e mamãe, aliás, né? Esse era o contexto. Mas eu não posso, sabe por quê? Eu consagrei tudo que eu tenho para o Senhor. Olha que espiritual que eles eram. Olha que bênção que eram os fariseus. Eu não posso, porque é de Jesus. Não, de Jesus não, porque ele não cria em Jesus, mas é de Jeová. Então eu não posso ajudar meu pai e minha mãe. Então, literalmente, meus irmãos, eles pegavam o mandamento de honrar o pai e mãe e diziam assim, menos com o meu dinheiro. Porque já criamos uma cláusula de exceção, onde os meus bens são consagrados a Deus, então não posso usar para uma coisa tão mundana como ajudar as pessoas, mesmo que seja papai e mamãe. Então, por causa, meus irmãos, desses desvios, dessas reinterpretações, é que eles estão sendo aqui criticados por Jesus, ok? Então vamos voltar para o nosso texto. Ao contrário de contradizer o ensino do Antigo Testamento, ele apresenta um modelo mais excelente para o cristão. Se um juramento exige toda a verdade naquilo que se fala, isso pressupõe que na conversação diária há bastante mentira. Se eu tenho que jurar, é porque em outra alternativa, em outra situação que eu não jurei, é muito provável que a mentira estava lá. Jesus ensina que não apenas aquilo que se diz sob juramento, mas certamente a totalidade do que falamos é proferida na presença de Deus, que tudo conhece. Em outras palavras, eu não preciso dizer, eu juro por Deus, especialmente, irmãos, nós cristãos, porque tudo que nós falamos já está debaixo desse peso. E veja a diferença, entende? Eu não preciso dar uma reforçada, eu não preciso dar uma carimbada. Já se espera que a minha palavra, já se espera que a sua palavra seja a verdade. Não precisa de nenhuma ajuda, não precisa de nada que vá acrescentar aí. E que aquilo que eu me comprometo a fazer, eu de fato vou fazer. Ok? Por que Jesus disse, não jurem de forma alguma, se o próprio Deus fez um juramento? E aí nós temos um texto de John Stott para nos ajudar. Quanto a isto, creio que devemos responder que o propósito dos votos divinos não foi aumentar a sua credibilidade, considerando que Deus não é homem para que minta, Números 23, 19, mas sim despertar e confirmar a nossa fé. A falha dos homens, é claro, que levou Deus a condescender ao nível humano, não se deve a qualquer falsidade da parte dele, mas da nossa incredulidade. Em outras palavras, se você não entendeu John Stott, por que Deus jura, meus irmãos? Porque nós não cremos. Então, para reforçar ou ajudar a nossa incredulidade, o Senhor jurava. Ele jurava por quê, irmãos? Por si mesmo. Porque não tinha mais ninguém superior por quem ele jurar. Então, ele jurava por si mesmo para ajudar os homens a compreender que ele de fato iria cumprir aquilo que ele estava prometendo, ok? Então não era uma necessidade de dizer assim, olha, pode acreditar, né? Dessa vez eu vou fazer. Não, porque todas as vezes ele faz. E para reforçar isso diante da nossa credulidade, vinha a inclusão da parte de Deus de juramento.
O alvo de Jesus ao proibir os juramentos é exigir a veracidade total de toda e qualquer palavra do homem. Então, vamos de novo voltar para o texto, irmãos. Ele está proibindo, no texto, o hábito farisaico de usar o juramento de maneira banal, de maneira vã. Então, vamos lá. Pastor, então significa que se não for de maneira banal, de maneira vã, eu posso sair jogando, eu juro para tudo quanto é lado? Eu recomendo que não, por aquilo que nós já vimos no nosso texto. A minha palavra não precisa de muleta. Segundo, eu devo estar comprometido em fazer aquilo que eu tenho que fazer. 2, eu não preciso ficar o tempo todo, irmão, eu juro que vou fazer tal coisa. Vocês já repararam, irmãos, que a gente é tentado a fazer isso, geralmente quando a gente falhou a primeira vez? Então, o irmão me pediu uma coisa. Pastor, o senhor pode fazer tal, tal, tal. Eu falei, ok. E aí eu não anotei. Não pedi ao Espírito Santo para me lembrar. Não fiz nada. E aí esqueci. Foi ruim, mas não foi mal, não foi de caso pensado, eu esqueci. E eu fico muito chateado porque eu esqueci, o irmão contava comigo. Aí eu entro em contato com ele, irmão, me perdoe, eu esqueci aquilo que você me pediu, mas aí lá vai. Mas eu lhe prometo que até amanhã eu faço. Por que a gente faz isso? Porque a gente falhou. A muleta está lá porque eu tropecei. Eu trupiquei, então eu preciso de uma ajudinha para reforçar que agora eu vou fazer. Agora, para pensar. O que me impede de que não aconteça de novo? É o juramento? Não. Eu tenho que mudar o que me provocou não fazer da primeira vez. Eu não anotei, eu não contei para alguém que compartilha a minha vida para poder me ajudar a lembrar. Então, irmãos, se eu de fato estou dizendo, irmão, eu prometo que eu vou fazer dessa vez, certo? Vou até colocar aqui já na minha agenda, vou botar um post-it aqui no monitor do computador para eu não lembrar, vou botar um alarme, eu não sei. Vou contar para minha esposa para ela me ajudar a lembrar, tomar todas as providências para que não... Aí eu concordo que você está prometendo, jurando. Você está se comprometendo, porque você tomou passos para aquilo acontecer. Mesma coisa, meus irmãos, são em pecados graves. Eu já tratei pessoas que tinham determinada luta na sua vida, né? E aí eu falei assim, olha, o que você precisa é parar de prometer. E mostrar, para usar as palavras de João Batista, fruto digno de arrependimento. Mudança. E a mudança não é só não fazer, mas mudar o processo pelo qual você passa que lhe leva a fazer. Que aí eu acredito que você está de verdade, eu não sou eu que você tem que provar, é o seu cônjuge, é a pessoa que convive com você, a pessoa que você tem ofendido. Aí eu concordo que você de fato não quer fazer mais isso, porque você está tomando passos de mudança que não vão permitir ou vão ajudar bastante para que não se chegue no mesmo lugar. Você percebe a diferença? O arrependimento, meus irmãos, porque mesmo sendo uma coisa pequena, né, como eu prometi uma coisa ao irmão e acabei não fazendo, o arrependimento, ele deve ser uma coisa prática. Deve envolver coisas, atos, atitudes na minha vida. Coisas que eu estou fazendo. Coisas que eu estou mudando. Fazia antes de uma maneira e agora vou fazer de outra. E não apenas, me desculpe, me perdoe, sinto muito, foi mal, mas eu continuo agindo da mesma maneira. Muito provavelmente eu vou terminar no mesmo lugar. Ok? Porque o processo está igual. Você sabe, né, meus irmãos? Fazer a coisa da mesma maneira e esperar um resultado diferente é a definição de... Rapaz, é a terceira vez que eu pego a estrada para Alto Alegre e eu não termino em Manaus. Vai continuar. Vai para Happy High, Alto Alegre, e não vai terminar em Manaus. Porque o caminho está errado. Os passos que você está dando estão errados. Você tem que... Arrependimento, metanoia, mudança de
direção. Mudança de direção. Terceiro, irmãos, hoje a gente vai terminar essa lição em um só domingo, que era mais curta, né? Os juramentos e o cristão. E aí nós temos o versículo mais importante, que é o último. O que Jesus nos pede nesse versículo é que a nossa palavra seja sincera e normal, pois todo e qualquer exagero já constitui uma mentira. Devemos falar sempre como quem vive na presença de Deus, tendo em Jesus o exemplo de quem falou sempre a verdade. Tá aqui. Vamos para o texto, 1 de Pedro 2, 22. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Irmãos, novamente, eu aconselho como... Domingo que vem nós não vamos ter EBD. Já estou avisando aqui aos irmãos que estão na IBD, né? Nós não vamos ter EBD por causa do carnaval, muita gente vai para um lado, para o outro, né? E a gente vai ter só o culto da noite normal. Então você tem essa semana, eu aconselho que você faça um estudo. Você pode pegar um site, ou se você não tiver um aplicativo que tem a Bíblia, você coloca lá, língua. Ou você pode ler Provérbios. Provérbios não é tão grande assim, dá para ler em uma semana. Já adianta a sua leitura anual. E toda vez que aparecer alguma coisa sobre comunicação e a palavra língua em particular, coloca do lado a referência. Faça um estudo. Você pode acrescentar os textos de Tiago. E tem muito mais coisa. Na verdade, tem até um livro que fala sobre o uso da língua, que vai explorar todas essas questões aí. Mas veja, meus irmãos, vamos tratar dessa questão do exagero, né? Aí você chegou atrasado em determinado lugar. Aí você diz, não, eu cheguei atrasado porque o trânsito estava muito intenso. Em Boa Vista. Mas vamos supor que ele até estava intenso. Era aquele horário lá das 6 horas, né? As aulas voltaram e tudo mais. Mas no fundo, você sabe que você chegou tarde porque você saiu tarde. Porque você se demorou a sair da sua casa. Porque você se demorou a se arrumar. Porque você se demorou assistindo mais um pouquinho TV ou fazendo o que quer que seja. Mas aí você chega no lugar e diz assim, pai, desculpa, né? Chegando um pouco atrasado, está um trânsito, só voltou, né, da pandemia para a aula, tá? E você aproveita uma coisa que é socialmente aceita, mas não deveria. Não deveria ser. Você simplesmente chegou atrasado, que é uma demonstração de falta de respeito pelo tempo dos outros. Porque, não sei se você sabe, se você chega antes da hora, você chegou na hora. Se você chegou na hora, você está atrasado. Se chegou atrasado, você nem foi. E como você sabe que é constrangedor, porque as pessoas estavam lá lhe esperando, você cria uma... O pessoal costuma chamar de mentira branca, né? Mentira inocente. E assim vai. Já percebeu como a gente gosta de exagerar também os problemas? Né? Eu não estou me referindo à hipérbole. Rapaz, hoje está um inferno, né, desse calor. Não é isso. Só a hipérbole. Eu espero que você saiba que não está um inferno. 35 graus não é inferno. Não é esse tipo de exagero. Certo? Quando você coloca... A gente adora reclamar do custo de vida em Boa Vista. Já viu? Aquele lugar mais caro do Brasil. Você já pesquisou? Você só gosta de reclamar? Você de fato pegou algum tipo de pesquisa online das... Quantas capitais são mesmo? 23, né? 26? 27? Quantos, afinal de contas, gente? Está todo mundo reprovado aqui, falando vários números. Muito obrigado. E aí, meus irmãos, você fez algum tipo de pesquisa? Ah, pastor, mas isso aí é... Mas por que a gente faz isso? Me diga, o que lhe ajuda no seu humor, na sua disposição, você todo santo dia reclamar de absolutamente tudo? É diferente, meus irmãos, de que você foi comprar carne semana passada, estava 35, e essa semana está 38, você dizer, rapaz, a carne
Tá cara, né? Ela aumentou o preço. Ok, isso é um fato. Você verificou e você está falando de que realmente aquilo aconteceu. Mas esse esporte do brasileiro, meus irmãos, de reclamar, o bom é que quando você já tem um tantinho de vida, você começa a perceber que você já está 40, 50 anos nesse mesmo esporte. O brasileiro sempre gostou de reclamar. É pegar uma fila, quer puxar um assunto, você começar assim, rapaz, as coisas estão caras, né? Quando é que não estiveram? Para um país que tem um salário mínimo de mil e poucos reais. Quando que não estiveram caras, meus irmãos? Você sabe quanto custa para nós um suco de laranja na Europa? Eu tomo a R$ 5 aqui na Jaime Brasil. Copão. 20. Só que pagar R$ 20 lá para eles é muito mais barato que para a gente pagar R$ 5, em proporção ao nosso salário. Nós ganhamos mal no Brasil. Então, mesmo que não tenhamos ainda mais a inflação de 94 para trás, né? Que os mais velhos lembram muito bem o que era o aumento todo mês, o gatilho salarial, você fazia aquela compra com 3 carrinhos, né, de compra para poder comprar tudo, porque no dia seguinte a maquininha já ia aumentando tudo, teu salário não era aumentado, era só uma vez por mês. Infelizmente essa é a realidade do nosso Brasil. Eu não estou dizendo, irmão, que você deve não ser fatalista e se conformar. Meu ponto é: temos reclamado da vida de maneira exagerada? Se você tem mais de 30 anos, você já consegue lembrar, porque 27 esse ano de casamento, o plano real tem 26, 27 anos. Foi quando a gente estava no primeiro ano de casamento. Se você tem mais de 30 anos, você já consegue lembrar o que era o Brasil antes, gente. Acredite ou não, ó jovem, o país que você conhece hoje é muito melhor do que o país que eu conheci na minha adolescência. Por incrível que pareça. É claro que eu não tenho tempo aqui para ficar colocando PowerPoint com índices econômicos e tudo mais. Mas não está bom? Não, não está bom. Mas é melhor. Mas o que a gente vê na narrativa popular está sempre pior. Por quê? Porque a gente gosta de exagerar. A gente gosta de reclamar. E não é só o Brasil não, gente. Vocês sabiam que nos últimos 30 anos, o número de pessoas que passam fome no mundo diminuiu drasticamente? Mas não é isso que você ouve na mídia. Você tem que cavucar para encontrar esse dado. Eu sou da geração que viu o etíope literalmente cair magro, morrendo de fome. Qual foi a última vez que você viu uma coisa dessa? Você pode mencionar? Há muito problema no mundo, há muita gente passando fome, sim. Mas tem menos pessoas hoje do que há 20, 30 e 40 anos atrás. Mas a gente acha que está sempre pior. Meu ponto aqui, meus irmãos, eu concordo, estou num enorme parênteses, é que a gente tem que ser mais verdadeiro nas nossas análises. O que é, e o que não é, eu não devo ficar mexendo com a realidade, mexendo com a narrativa. Aliás, essa é uma das coisas mais detestáveis dos nossos dias. Como a narrativa é manipulada para que possa favorecer ideologia, tanto de um lado quanto de outro. Eu até concordo que tem um lado que eu não vou mencionar, que manipula mais. Eu tenho que virar para o lado certo. Mas o outro também manipula. Isso é horrível. Eu participo de alguns grupos e tal, né? E lá estava a pessoa colocando um vídeo claramente editado e mal editado. Não é editado assim a nível Kaique, não. Mal editado. A nível Jovesi. Aí eu coloquei assim, gente, olha só. Eu não gosto desse camarada aí. Eu tenho 9 razões para não gostar desse camarada. Contaria nos dedos dele. E aí, mas esse vídeo é mentiroso. Esse vídeo
não é verdade. Esse vídeo corta nos lugares certos para fazer que ele fale as piores coisas possíveis. E aí eu falei assim, e eu creio que a gente não precisa disso. A verdade já é o suficiente para mostrar quem ele é. Eu não preciso de mentira. Meu amigo, eu apaguei meu comentário. Comunista, petista, eu fui chamado de fascista, de tudo. Mas a única coisa que eu não posso ser chamado ali, me chame disso tudo porque você não pode chamar de mentiroso. E eu parei de fazer. Meu amigo, você quer usar as armas das trevas? Então use, aí o problema é teu. Agora, quando manda pra mim, né, no WhatsApp privado, eu geralmente falo com a pessoa, olha, não passe esse vídeo adiante, isso não é verdade. Meu pai costuma mandar pra mim algumas coisas antes ele acha muito estranho, eu falei, filho, você tem mais habilidade aí na internet, dá uma pesquisada. Eu falei, pai, passa não, isso aí é fake news. E é o que a gente vive hoje, irmãos, é a narrativa acima da verdade. E, como cristãos, aproveitando que a gente está se aproximando, né, da época que é agora no segundo semestre, não faça isso. Tenha compromisso com a verdade. Outro dia o camarada colocou num desses grupos, né? Nunca se viu um presidente como esse que cumpre tudo o que prometeu. Como é que é? Isso não é verdade. Você pode gostar do cara, você pode votar no cara. Tudo bem, problema é teu, vantagem tua. Então, não fale uma coisa que não é verdade. Ou coisas como, por exemplo, esse é o melhor que já tivemos. O camarada tem 20 e poucos anos de idade, como é que ele sabe? Por acaso ele deu uma olhada, né? Como é que foi Dutra? Conhece o governo, o presidente Dutra, como é que foi? Eu tenho a mínima ideia. Não era vivo. E a história não está registrada para dizer como é que eu vou dizer. Mas as pessoas gostam desses exageros. Por quê, meus irmãos? A gente quer defender o nosso ponto, mesmo que possamos faltar com a verdade. E isso não nos pertence, de forma alguma. Para aproveitar, o problema que estamos tendo agora, que levou Boa Vista à mídia nacional. Ontem, hoje, a gente não lembra agora, ontem acho, a gente viu mais um vídeo e tinha pelo menos 2 mentiras sobre o profissional. Discordo frontalmente, ele foi antiético, não devia ter feito o que fez. Dizendo que ele era um péssimo professor. E não é. Ele não é um péssimo professor. Novamente, problema ético. Mas na cadeira dele, que ele foi para a faculdade estudar, sei por A mais B, por quem trabalha com ele, que ele não é um mau professor. Por que as pessoas têm necessidade de fazer assassinato de reputação de quem não gosta? Eu acho que ele deve ser penalizado, acho que ele deve se responsabilizar pelo que ele falou. Mas eu não preciso. Tem que se realmente fazer alguma coisa. Inclusive ele é um mau professor. O cara nunca teve uma aula com o outro. E fala um negócio desse. Agora, se eu postar isso, comunista, petista, esquerdista, fascista. Porque as pessoas não querem a verdade. As pessoas querem, né, botar mais lenha na fogueira das suas vaidades. Ok? Aconteceu a mesma coisa, irmãos, anos e anos atrás, eu me lembrei agora, com Malafaia. Malafaia fez um negócio lá, que eu nem lembro o que era mais, e alguns conservadores, até reformados, caíram matando em cima. Tá? E aí eu olhei aquilo ali e tal, e eu comentei. Irmão, você tem prova disso? Você tem confirmação disso? Se fosse o seu pastorzinho do coração que você ama e gosta tanto, que estivesse sendo chamado pelo MP, você já postaria culpado nas redes sociais? Então vamos esperar. Vamos esperar o MP fazer o trabalho dele. Porque até onde eu chequei, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Defensor de herege. Aí vem é o famoso ditado, pessoal, não consegue vencer na bola, vai na canela. Gente, se tem uma pessoa que discorda 99,9% do que Malafaia é e representa e prega, é Moá.
Mas dizer que ele é automaticamente errado por uma suspeita que não foi comprovada, aí é leviandade. Como, inclusive, eu já falei algumas vezes, ele tem uma frase muito boa, a frase que eu já mencionei e dei crédito, muitas vezes o deserto na sua vida vai durar até que você aprenda uma lição. É dele. E é perfeita. É como eu costumo dizer, até relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia. Só deixar paradinho lá, com 2 vezes por dia ele vai acertar a hora. Você dizer que o cara nunca faz alguma coisa certa, nunca. Isso não significa que eu estou endossando o cara. Não. Para mim, não presta para ser lido, para ser ouvido. Porque você tem que... tem aquele peixe que tem tanta espinha, né? Em vez de comer um tambaqui durante 20 minutos, você come 20 horas o peixe, tanta espinha que você tira, não acho válido. Especialmente porque muita gente não sabe discernir espinha. E aí vai comer e furar a garganta com o que ele fala. Entendeu, irmãos? O que é verdade é verdade. Esse é o nosso compromisso. Sim, sim. Não, não. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui. O cristão não deve recorrer a juramentos para receber credibilidade, mas deve ter uma palavra tão confiável como se fosse um juramento. O que passar do sim, sim, e do não, não, será produto da maldade de nossa natureza caída, como também influência do maligno, que é o pai da mentira, e o texto de João 8 é tão conhecido aí, né? Aplicação. Você tem plena consciência de que sua palavra é aceita com naturalidade, ou percebe que quando fala as pessoas ficam com um pé atrás? Então assim, meus irmãos, quando as pessoas começam a ter dificuldade, né, com aquilo que você fala, com aquilo que você promete e tudo mais, é um enorme alerta. Que alguma coisa está muito errada na maneira como você tem se postado e se portado, né, diante deles. Isso precisa realmente ser revisto na nossa vida, na sua, no caso. Vamos terminar nosso tempo hoje. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina que a qualidade de vida do cristão deve exceder em muito a dos religiosos fariseus. Essa diferença, entre outras coisas, se manifesta naquilo que falamos, mostrando assim que a mudança é de dentro para fora. Ele mesmo disse, a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Tudo o que falamos deve ser verdadeiro e confiável, refletindo tão somente o sentido daquilo que se quer dizer. Para isso, não se faz necessário jurar para autenticar a palavra dita, pois o caráter do cristão dispensa tal discurso. Mas eu sei que isso vai ser agora, né, uma luta na nossa mente, mas o meu desafio final é o seguinte, é que você se torne avaliador da qualidade do que se fala apenas de si mesmo. O objetivo do nosso estudo de hoje não é você sair com a prancheta, né, vendo que papai e mamãe fala, que o filhinho fala, que o esposo fala, avaliar o irmão, não, você avaliar como você tem lidado com fatos, com verdades, com conceitos, com narrativas, com, enfim, como você tem falado isso, certo? Você pode provar, você pode comprovar aquilo que está sendo falado, você pode trazer evidências daquilo que está sendo falado, você está explicando o que aconteceu baseado na realidade, né, e não numa coisa imaginada por você para melhorar e você não, né, não sofreu dano tanto assim. Então, é necessário, irmãos, que a gente tenha esse compromisso. O que aconteceu? Né? A verdade realmente liberta nesse caso. Fui pregar na posse do pastor da Liberdade e a gente tem aquele vício de que programação é 19h30. E eu não olhei o cartaz. Né? Recebi, botei no grupo da igreja, sabia que era da posse dele, eu vou ler por quê? Vou ver quem é o preletor? Sou eu. Então, só vi que era da posse dele e mandei, e alguns irmãos foram lá. E estou em casa, Belo e Formoso, né? Eu estava sem o Espírito Santo, estava em Manaus, para me lembrar de alguma coisa. Quando deu 15 para as 19, né? Gente, a liberdade é um tiro, dá até para ir a pela de casa, né? Assim eu tô, né? 45 minutos, eu tô bem. Não tava. Quando eu olhei o cartaz, tomei um banho. Rapaz, mas foi tanta rapidez. Ainda assim cheguei, obviamente, atrasado. Irmãos, eu queria pedir desculpa aos irmãos por causa do trânsito. Que trânsito?
sabe como é que é, mulher? Minha esposa me atrasou. Mas, pastor, sua esposa está em Manaus. Por que a gente inventa essas coisas? Eu olhei o papel, não era papel, né? O cartaz do digital errado. E eu fui e falei, irmão, você me desculpe, porque não prestei atenção e vi o horário errado. Graças a Deus que eu cheguei, faltava acho que uns 3 minutos, né, para eu pregar, né? 3, 4 minutos. Cheguei, né? Mal sentei. Pastor, já pode ir lá para frente. Olá. Já cheguei com sangue quente. Mas, livre. Porque eu apenas falei, errei, aconteceu isso, certo? Agora abra sua Bíblia no Salmo 119 e vamos seguir em frente. É libertador do que você ficar contando historinha. Porque, meus irmãos, como diz a nossa mãe, provavelmente a avó também, a mentira tem perna curta. Em uma coisa ou outra, uma hora você vai ser pego. Sim, sim, não, não. Que o Senhor nos abençoe para que assim seja o padrão de cada um de nós. Senhor nosso Deus, ajude-nos para que nós possamos ser responsáveis por nossa palavra, ao ponto de sofrer o dano por aquilo que a verdade, até ela mesma, possa trazer diante de nossos erros, diante de nossas falhas. Que possamos, ó Deus, respeitar as pessoas de tal maneira, o que está dentro, é claro, de amar o seu próximo, respeitar de tal maneira que nós possamos ver o dano que a nossa falha causa a eles. Que nós possamos, ó Deus, ser verdadeiros, obviamente como o exemplo do Senhor Jesus, no qual só havia o sim, só havia a verdade e nunca o engano. Dá-nos uma tarde de descanso e à noite possamos estar aqui em nossa congregação para adorar o Senhor, celebrar o teu nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.